nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Por causa das riquezas nas terras de Aline, Irene irá sugerir a Antônio um novo jeito de acabar com Aline, sem levantar nenhuma suspeita. Ramiro será orientado a passar por cima da Aline, usando a caminhonete. Mas um anjo da guarda vai aparecer. Lucinda se revelará uma gênia e mandará os planos de Irene e Antônio por água abaixo. Aline contará para Caio que novamente o Ramiro tentou acabar com ela. E Caio se revoltará. Basta! Agora eles vão me pagar! Um por um! Aline se desespera e pede para Caio não tomar nenhuma atitude de cabeça quente. Mas não adianta. O rapaz decide fazer uma surpresa para cada um. E uma pessoa não sairá viva para contar história. Tudo poderá acontecer quando Antônio estiver conversando com Irene sobre as suas terras e falar: aquelas terras precisam voltar a serem minhas de qualquer jeito, e o quanto antes. Eu já deixei essa história ir longe demais. Irene comenta: mas para aquelas terras voltarem a ser suas, a Aline precisaria morrer. Antônio fala: é o que vai acabar acontecendo. Irene confere que não tem ninguém por perto e pergunta: por que a gente não usa os comprimidos da Petra para darmos um fim na Aline de uma vez? Confuso, Antônio questiona: como é? Irene responde: é só a gente dar um jeito de dissolver os comprimidos da Petra e dar para a viúva beber. Ninguém vai desconfiar de nada. Irene continua conversando com Antônio sobre o seu plano e não perde tempo para colocá-lo em prática. Mais tarde, Aline e Jussara chegam na fazenda La Selva e encontram Irene. Preocupada, Aline encara a megera e questiona: por que a senhora mandou me chamar aqui, depois de tudo o que aconteceu? Irene responde: eu te chamei aqui para falar sobre as suas terras e o que tem escondido nela. Quando escuta aquilo, Aline se interessa pelo assunto e pergunta: o que é que tem nas minhas terras? Irene disfarça e responde: eu vou te falar tudinho, Aline. Mas antes, prova esse suco que eu preparei mais cedo. Você e sua mãe. Está uma delícia. Irene entrega um copo para cada uma. Jussara estranha e Aline fala: muito obrigada, mas eu não quero suco nenhum. Vamos direto ao ponto, por favor. Jussara olha para o copo de sua filha e pergunta: ué, Aline, dá só uma olhada nisso daqui. Tem um pó branco dentro do seu copo. Aline toma um susto enorme com o que vê e Irene fica paralisada, enquanto tenta disfarçar. Isso com certeza é alguma sujeira que estava dentro do copo e a Angelina não limpou direito. Aline retruca: isso daqui não é sujeira coisa nenhuma, dona Irene. Com certeza é alguma armação tua pra cima de mim. Uma discussão enorme começa entre as mulheres, até que Aline não bebe nada e vai embora com Jussara, nervosa com tudo o que aconteceu. Não demora muito, até que Aline se encontra com Caio e conversa com o rapaz. A Irene mandou eu ir até a fazenda do seu pai. Quando eu cheguei, ela me deu uma coisa para eu beber. Tinha um negócio branco misturado. Ela colocou alguma coisa dentro daquele copo para acabar comigo, Caio. Quando escuta aquilo, Caio fica cheio de ódio e diz: eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Agora a Irene passou de todos os limites. Isso não vai ficar assim, Aline. Não vai mesmo. Aline pergunta: o que você vai fazer? Caio responde: eu vou ter uma conversa muito séria com a Irene.
E ela nunca mais vai encostar um dedo no C, Aline. Eu vou falar com ela, agora mesmo. Cheio de ódio, Caio sai correndo, pronto para confrontar a sua madrasta. Enquanto isso, Aline se encontra com Jurecê e desabafa com o Bagé sobre tudo o que tem acontecido. Esse tanto de coisa ruim só tá acontecendo porque o Antônio La Selva quer as minhas terras. Mas até hoje eu não descobri o que eles tanto querem lá. O índio olha dentro dos olhos de Aline e fala: Existem riquezas nas suas terras, Aline. É por isso que eles querem tanto as suas terras. Confusa, Aline pergunta: Riquezas? Mas que riquezas são essas? O que tem lá? O índio responde: Tem uma coisa escondida lá, e você tem que procurar para descobrir. Aline continua conversando com Jurecê, e enquanto isso, Caio vai atrás de Irene e a coloca contra a parede. Eu já sei de tudo o que você tá fazendo para tentar acabar com a Aline. Cínica, Irene disfarça e diz: Eu não sei do que você está falando, Caio. Mais furioso ainda, o rapaz retruca: Sabe sim. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Me escuta aqui, Irene. Se alguma coisa acontecer com a Aline... Irene o interrompe na mesma hora e questiona: O que você vai fazer? Posso saber? O que você vai fazer se alguma coisa acontecer com aquela viúva? Com mais ódio ainda, Caio a encara com um jeito intimidador e avisa: Se alguma coisa acontecer com a Aline, eu te coloco na cadeia e não me caso com a Graça. Irene fica cheia de ódio ao ser ameaçada e diz: Você não pode fazer uma coisa dessas, Caio. Se casar com a Graça não é mais do que a sua obrigação depois do que você fez com o seu irmão. Caio a interrompe e avisa: O recado tá dado. Se alguma coisa acontecer com a Aline, eu te coloco na cadeia e não me caso mais com a Graça. Caio sai andando e sozinha, Irene fica com mais ódio ainda e fala: Isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. Momentos se passam e dias depois, Aline caminha próximo ao centro da cidade, enquanto Ramiro observa tudo dentro de um carro. O capanga de Antônio nem pisca os olhos, vigiando a moça, e se prepara para acabar com ela. Aline começa a atravessar a rua e não olha para os lados. Ramiro pisa com força no acelerador e sai correndo o mais rápido que pode em direção a ela, pronto para acabar com a vida da mulher. Em um canto próximo, Lucinda vê a cena e toma um susto enorme. Com os olhos arregalados, a gerente da cooperativa questiona: Mas o que é aquilo? É impressão minha? Ou o Ramiro vai passar por cima da Aline? Lucinda se desespera mais ainda e em poucos segundos sai correndo o mais rápido que pode para salvar a vida de Aline. A gerente da cooperativa consegue evitar que o pior aconteça e salva a vida de Aline. A gerente da cooperativa consegue evitar que o pior aconteça e salva a vida de Aline. Assustada, Aline arregala os olhos com o que acabou de acontecer e fala: Meu Deus, o Ramiro, ele tentou passar por cima de mim com o carro. Meu Deus! Lucinda tenta acalmar Aline e pede: Respira, Aline. Respira fundo. Tenta se acalmar. Caio aparece na hora, nota a confusão à sua volta e pergunta: O que tá acontecendo aqui? Aline, você tá bem? O que aconteceu? Aline responde: Foi o Ramiro, Caio. Ele tentou acabar comigo outra vez. Meu Deus do céu. Será que eles não vão desistir nunca?
Não é a primeira vez que o Ramiro tenta acabar comigo. Também com ódio, Caio avisa. Isso não vai ficar assim, Aline. Não vai mesmo. Cheio de ódio, Caio volta furioso para sua fazenda e começa a andar por todos os lados, enquanto grita: Pai! Pai! Cadê o meu pai? Angelina aparece, tenta acalmar o rapaz e fala: Você não pode chegar gritando desse jeito, Caio. Caio responde: Como não? O Ramiro tentou acabar com a vida da Aline outra vez. Eu tenho certeza que ele fez tudo isso a mando do meu pai. Angelina o interrompe e fala: Foi a Irene. Com mais raiva ainda, Caio questiona: O que foi que você disse, Angelina? A empregada responde: Foi isso mesmo que você ouviu, Caio. Foi a Irene que mandou o Ramiro passar com o carro por cima da Aline. Mas com certeza tem dedo do seu pai nisso daí. Caio avisa: Eu vou atrás do meu pai e do Ramiro. Eu não vou deixar barato, Angelina. Com toda a raiva que sente, Caio vai correndo até o local da plantação e começa a procurar Ramiro em todos os cantos à sua volta. Enquanto isso, a notícia do que aconteceu com Aline roda toda a cidade. Furioso, Gentil fica sabendo de tudo através de Jonatas e fala: Essa história tá indo longe demais. Alguém precisa parar o Antônio La Selva antes que seja tarde demais. Ele precisa de uma lição para nunca mais fazer nenhum mal com a Aline. Eu vou me vingar do Antônio. Eu vou fazer isso pela própria Aline. Determinado, Gentil pede para Jonatas chamar Miro. Não demora muito, até que ele aparece e começa a conversar com Gentil. O pai de Jonatas confere que não tem ninguém por perto e começa a explicar, com detalhes, tudo o que planejou. Isso vai ser o maior castigo pro Antônio La Selva. Já passou da hora de alguém parar aquele homem. Você só precisa me arrumar um pouco daquele pó branco e pronto. Você coloca dentro de um dos caminhões do Antônio e eu ligo para a Polícia Federal para fazer a denúncia. Receoso, Miro pergunta: Será que é uma boa ideia a gente fazer isso? Afinal de contas, estamos falando de Antônio La Selva. Gentil retruca: Faça a sua parte e deixe o resto comigo. O Antônio vai ter o que ele merece. Miro vai fazer o que Gentil pediu. Arruma um pouco da substância ilegal e esconde dentro de um dos caminhões de Antônio. Enquanto isso, Gentil telefona para a Polícia Federal e faz uma denúncia de que Antônio La Selva está transportando coisas ilegais em seus caminhões. Enquanto isso, Caio encontra Ramiro no meio da plantação e, cheio de ódio, avança nele enquanto grita: Agora você vai aprender que não deveria ter tentado acabar com a vida da Aline. Ramiro começa a tremer de medo, quase faz xixi nas calças e pergunta: O que é isso, Caio? Do que você tá falando? Caio responde: Eu já percebi que pra Aline continuar viva, quem precisa morrer é o C, Ramiro. Cheio de medo, Ramiro tenta sair correndo para fugir, mas Caio é mais rápido e o pega pelo pescoço. Caio acerta a mão no sem-vergonha e o deixa desacordado no chão. Não demora muito, até que Caio chega em Antônio e fala: Eu tô cansado de tudo o que você tá fazendo com a Aline. Antônio fica nervoso e questiona: O que é isso, Caio? O rapaz responde: Eu aprendi que bater no próprio pai não é a coisa certa a se fazer. Antônio retruca: Ainda bem que você sabe disso.
Caio se vira para ele e diz: Mas eu sempre fui um filho malcriado e fiz coisas que não deveria. Caio acerta a mão em Antônio e o vilão cai no chão em choque. Momentos se passam até que Antônio acorda com a Polícia Federal na sua casa, avisando que ele está preso. Furioso, ele grita: Preso? Eu quero ver quem vai ter coragem de me prender. O policial avisa que foi encontrado algo ilegal dentro dos caminhões de Antônio e coloca algemas nele. O fazendeiro começa a surtar ao perceber que está realmente sendo preso e grita: Me soltem! Isso não vai ficar assim! Não vai mesmo! Enquanto o Antônio é levado, Aline aparece na fazenda e dá uma surra em Irene por todas as suas maldades. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia, depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.